Então, vamos começar aqui a leitura, tá, Francisca? Aham. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém um prazer conquistado. Então, a gente não deve meditar só por obrigação, né? Mas meditar por prazer. E isso vai, talvez, no começo, eu acho que eu fico pensando assim, na hora que você vai trabalhar as técnicas da meditação, a prática, o começo, eu acho que você precisa ser meio como dever, né? No começo. Para treinar, para aprender a gostar, né? Que se eu esperar gostar para começar, esperar ter prazer para começar, aí é mais complicado. Tenha claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes e a perturbarem a inteireza da personalidade. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade a caminho da movimentação de recursos úteis para quem utiliza e, por extensão, as demais pessoas. O homem que se autodescobre faz-se indulgente e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, amor. Então, o espaço íntimo se expande e alcança o próximo, que alberga na área do seu interesse, modificando a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. A ação consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, tem perturbações e social, tem conflitos e de relacionamentos. Em razão da identidade transparente, passa a ver os dilemas e dificuldades dos outros, cooperando no benefício geral e fazendo-se mola propulsionadora do progresso comum. Um aqui de cara fala que a meditação não deve ser um dever imposto, né, mas deve ser prazer. Depois mostra que essa claridade interior, né, dos indivíduos, né, pode tem ela, né, pode chegar a outras circunstâncias, como frustrações. E depois fala que a meditação abre lugar à ação. Por meio da meditação, a gente abre trabalho, na frente de trabalho, para nossa melhoria, né? Aqui está mostrando, quando fala meditação, para nosso trabalho interior. Então, abre a ação para o nosso trabalho interior. Depois de partir a autodescoberta, né? Faz-se indulgente. Então, torna a pessoa mais benevolente, mais beneficente e torna mais amoroso. A ação fala depois para que ela consolida as disposições comportamentais do indivíduo. Então, melhora as nossas ações individuais e também no campo social. E fala que, em razão da identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros. Então, a gente passa a melhorar e a gente passa também a cooperar. Quer dizer, ela trabalha muito no todo para nós, no sentido geral do nosso crescimento. Trabalha no sentido, quando a gente fala da meditação, ela auxilia na nossa parte interior, né? Mas ela auxilia também no nosso crescimento espiritual. Vai se harmonizar com tudo e com todos. Isso é o que coloca É, então, ele começa falando, né, que a ação é o coroamento. Então, quando nós meditamos, né, aí, quando a gente age,
as nossas condutas, a nossa conduta melhor, né, a nossa modificação interior, é coração. Então, aí depois, lá no segundo parágrafo, fala o seguinte, que o ato, né? Assim, é para que o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência de viver, agir. Aí, e fala aqui que é inútil, né? É inútil. Faz uma analogia com a terapia. Que é uma excelente terapia ao paciente que recusa ou não que resolve aplicá-la na sua enfermidade. Eu fiquei analisando aqui uma outra analogia também, é quando você vai, tá doente, aí você vai ao médico, o médico pede todos os exames, você faz todos os exames, aí ele passa a receita falando, não vou tomar esse remédio não. Quer dizer, fez tudo, né? Foi ao médico, depois o médico pediu tantos exames, a pessoa foi lá, fez todos os exames, o médico passou a receita, olhou os exames, passou a receita, e falou, não vou tomar. Então, acho que mais ou menos assim, quando nós meditamos e nos recusamos a modificar e não modificamos, é mais ou menos assim. Nós estamos naquele caminho, mas na hora de coroar, né, que é com o verdadeiro significado da melhoria, da nossa modificação, do nosso trabalho, a gente acaba se perdendo no meio da caminhada. Aí fala que a ação bem vivenciada faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo, faculta alegria, né, de viver, e assim por diante. E no final ela fala que caracteriza a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa, um coração afável. Então, o que deve resultar de uma pessoa que medita ter um coração afável, uma mente bondosa, né? E a gente passa a ser diferente. Porque sempre o resultado, o que é o objetivo nosso na Terra, né? Nosso objetivo na Terra é nos melhorarmos. Mesmo caso, quando nós nos propomos na meditação, também é assim, né? Que não é um trabalho fácil, assim, da gente colocar isso em prática, meditar e ter as nossas modificações espirituais. Isso aí. Mais alguém? Eu acho que esse negócio de meditar as pessoas mais, assim, vamos dizer, que quer ficar mais perto das coisas de Deus, ele já tem vontade de meditar, sabe? E aí, às vezes, se não está bem conectado, que a pessoa não tem nem vontade de ficar meditando, né? Aí já aquele que fica meditando de vez, quase direto, é porque ele já está conectado mesmo, sabe? Ele tem vontade. Se ele fica meditando ali, não é à toa não, é porque ele tem vontade mesmo. Agora tem outro tipo de coisa. Tem uns que não quer meditar, não tá nem aí. Eu já vi gente dizer assim, vai lá, falando que eu quero saber de orar, rapaz. Já vi gente falar isso. Você vê como é as coisas, né? Então tem gente de todo jeito. Tá bom, é só isso mesmo. Caracteriza a conduta de um homem que medita e age uma mente bondosa e um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras. Assim, faz-se pacífico e produtivo, não se aborrecendo nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Esta transformação processa-se lentamente. Olha, essa transformação processa-se lentamente. E ele se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. A ação gentil coroa-lhe o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus separados. Uma das diferenças entre quem medita
e aquele que o não faz, é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. O primeiro age com paciência ante a dificuldade, e o segundo reage com desesperação. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirir o hábito de ser bom. Então, a gente observou que no primeiro, aqui na repetição, fala que o homem, o que caracteriza o homem que medita é porque ele age, né? Aí vem uma mente bondosa e coração afável. Então, é aquele que já tem o hábito. Mas é interessante quando o Barça falou, é interessante lembrar que quem consegue essa estabilidade para meditar já tem também um certo preparo. Não é uma coisa que todo mundo vai conseguir com a mesma facilidade, né? Uns têm mais dificuldades, outros têm menos dificuldade, mais facilidade. Então, e aí fala que aí vence as más inclinações, né? Adquire sabedoria, adquire bondade, evita paixões consumidoras, se torna pacífico, produtivo, não se aborrece, nem briga, mas harmoniza a todos ao seu redor. Imagina que coisa boa quando a gente chegar numa condição dessa, olha aqui, e vencer as más inclinações, adquirir sabedoria, bondade, evitando paixões consumidoras, ser pacífico, produtivo, não se aborrecendo, nem brigando, e conseguindo harmonizando tudo e a todos, que coisa maravilhosa. E falta o hábito da meditação vai proporcionar isso. Essa transformação, aí falando o outro, fala que a transformação processa lentamente, né? Não é uma coisa que acontece, comecei hoje e amanhã já estou assim, não, né? Não vamos estar assim do dia para a noite, do dia para outro dia, numa semana próxima já está assim, né? No próximo mês, mas é uma caminhada. E começa e vai continuando em outras encarnações até a gente ir melhorando mais. Aí fala que a ação gentil coroa o esforço, né? Nunca permite a presença da amargura. Nesse caso, aí a amargura, o ódio, o ressentimento dos algozes da gente, a gente vai sendo retirado com esse bom hábito. Aí ela vai falar aqui também que das diferenças entre quem medita e aquele que não faz, olha essa comparação. É a atitude mental mediante cada um enfrenta o problema. Aquele que medita age com paciência perante as dificuldades de cada dia, né? E o segundo já age com desespero, não consegue lidar, né, com as dificuldades. Alguém tem dificuldade, ele muitas vezes comete muitos absurdos mediante dificuldades, porque ele não está preparado para enfrentar a dificuldade, porque a meditação ajuda, né, nos ajuda a ter mais paciência, mais equilíbrio no momento de enfrentar as dificuldades. E depois ela termina que o importante e essencial é dominar a mente, porque é pela mente que nós agimos, né? Então, toda má ação nossa, ela não começa no braço, nem no pé. Ela começa na mente. Ela não começa nem na palavra, ela não começa nem na palavra, ela começa na mente. Por isso, fala que o importante e essencial é dominar a mente. E adquirir o hábito de ser bom, de melhorar-se, né? E parece-me que quando a gente analisa a questão
do medo da morte, parece que já é um instinto mesmo também colocado em nós, né? Meio que um instinto. Porque, por exemplo, nós temos esse instinto de preservação, e se não fosse esse medo, né, da morte, a gente arriscava muito, né? Será? Eu acho que arriscava. Você não tem medo nenhum, você não tem medo. Morrer, por exemplo. Se eu morrer agora vai ser bom. Então, por que eu teria medo de andar num local bem alto, que tem dos 300 metros de altura, e se eu cair de lá vai despedaçar? Se não tivesse esse instinto, né, de conservação, a gente não teria esse medo, né? Eu acho que esse instinto de conservação, ele proporciona esse medo que nós temos da morte. Porque aqui fala assim que, desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, o homem teme a morte. Que nós tememos a morte por falta, pelo que mostra aqui, por falta de conhecimento, a gente teme a morte. Mas eu analiso que ainda é muito mais profundo isso. Que, por exemplo, lembra-se do Chico, diz que o Chico, quando o avião balançou, que estava correndo risco, ele gritou feio, com medo da morte, né? Porque, inclusive, a Emmanuel chegou e falou, não, Chico, até para a morte tem que ter educação, tem que ter postura. Então, acho que a questão da morte é mais nesse sentido, que a gente acaba tendo mesmo, parece que é um instinto de conservação mesmo. Um momento ali, acho que por mais que a pessoa já tenha, que quem tem do meio nosso aqui hoje, teria a formação, o conhecimento que o Chico Xavier tem, né? E conhecimento de tudo. Ele conhecia, ele tinha conhecimento do lado espiritual, até do material também. Tudo sobre o funcionamento do corpo, tudo mais. Mas esse medo também, no momento ali, ele temeu. Eu acho que a gente acaba tendo esse medo, mas eu acho que isso, quando nós temos esse medo, é um medo que foi criado, talvez, no instinto de conservação, para a gente auxiliar a manter a vida. Penso assim. Agora, o medo exagerado, eu acho que ele é ruim. Esse medo exagerado, que é preocupação. Então, por exemplo, hoje a gente pensa assim, todo mundo, quando uma pessoa desencarna, todo mundo fica reclamando, meu Deus, isso tá coitado dele. Às vezes, coitados que ficaram, né? Porque o cara era uma pessoa boa, fazia todas as coisas mais certas. Ele desencarnou, que coitado, igual até o Chico. Tinha pessoa que falava assim, coitado do Chico, morreu, né? Coitado, nada. Foi tão bem, né? Coitado de nós, que estávamos aqui nos nossos erros, nossas perturbações, né? E ele não, ele estava livre. Tem mais além disso, não é só instinto. Eu acho que isso é um dos fatores, eu acho que muito forte. É um fator muito forte. Mas, por exemplo, a compreensão vai ajudar a ter menos medo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que já tem mais compreensão e mais confiança na vida futura, ele vai ter menos medo, ele vai enfrentar mais. Por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento mesmo da vida espiritual, aí ele pega uma doença que sabe que daqui a alguns dias vai desencarnar. E o outro, que já tem bom conhecimento já da vida futura, também, mesmo caso, sabe que daqui a uns dias vai desencarnar. Qual dos dois vai encarar com mais facilidade? Vai ser aquele que tem mais conhecimento. O conhecimento vai ajudar bastante, mas não elimina, porque tem o instinto de conservação, não deixa eliminar essa problemática no momento do desencarne, né? Caso, mas um caso daquele é o seguinte: o sofrimento quando é tanto que a morte é ruim. Ele pensa, a morte é ruim, mas não é tão ruim quanto eu estou vivendo, né? Ou seja, a morte, o pior que ela seja, não é tão ruim quanto ficar aqui
nesse corpo, sofrendo para valer. Então, acho que aí essa é a diferença que faz. Então, mesmo sabendo que não tendo muita confiança, não tendo muita fé na vida futura, mas ele teve vontade de livrar daquele fardo, daquele peso, né, daquela dor. É o mesmo caso que eu imagino, o, né? O suicida não tem o instinto de conservação? Tem, mas ele vive um drama tão pesado que às vezes para a gente ouvir falar, a gente acha que não é pesado, mas para ele que está vivendo, para ele é um drama muito pesado. Aí ele pensa, o morrer é uma coisa ruim, tem o instinto de conservação dele, mas o que está passando é pior ainda. Então ele prefere, entre o muito ruim e um pouco ruim, ele prefere partir por... modernamente, repetindo o embalsamamento em que se notabilizaram os egípcios nas casas dos mortos, busca-se embelezar os defuntos para que deem a impressão de vida e bem-estar, assim liberando os vivos dos temores e das reminiscências amargas. Então, fazendo o morto ficar bonitinho, né? Dá para ficar um pouco menos temor da morte, né? Tá bonitinho ali, bem legalzinho. Todavia, por mais se mascare a verdade, chega um momento em que todos a enfrentam, sem escapismo, convidados a vivenciá-la. Então, morte do corpo, todos temos que passar. A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de aguardar. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte, porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para a destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Acostumado a evadir-se das responsabilidades mediante os mecanismos desculpistas, o inexorável acontecimento da morte se lhe torna um desafio que gostaria de não defrontar por consciência, quiçá, ou talvez, né, de culpa, passando a detestar esse enfrentamento. Para fugir, mergulha na embriaguez dos sentidos consumidores e das emoções perturbadoras, abreviando o tempo pelo desgaste das energias mantenedoras do corpo físico. Então, aqui, praticamente, ela dá um pouco de resposta no que nós estávamos questionando lá anteriormente, né? Que a pessoa, devido para enfrentar a morte, às vezes até o medo da morte faz a pessoa se suicidar para que aquilo aconteça mais rápido, né? Que ele se matando, talvez a dor não seja tão forte quanto a dor que venha da morte mesmo. Estou analisando qual os minutos que faltam, né? Faltam só 14.